quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ele será grande e será chamado Filho de Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Esta boa notícia foi tão poderosa que mudou a história da humanidade. Neste mês de junho, nós vamos orar para Deus liberar a mais importante boa notícia da história da sua vida. Glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor, amém? Hoje nós estamos iniciando o mês de junho, dia 1º de junho. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Serão 30 dias de boas notícias na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no poder do nome de Jesus. Nós estamos ligados nessa fé. Serão 30 dias orando pela sua casa, para Deus liberar uma boa notícia em nome de Jesus, amém? Você que está de pé, continue de pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele fale profundamente ao seu coração. Pai, no poder e autoridade do nome de Jesus, usa a minha vida como flecha nesse altar. Prepara os corações para que receba, Senhor, essa palavra, e que ela seja verdade na vida de cada um daqueles, Senhor, que está aqui essa manhã, ou assistindo pelas redes sociais. Muda a história da vida deles, Pai, através dessa palavra, e que este mês de junho, a história da vida deles sejam transformadas em nome de Jesus, amém e amém. Assenta no seu lugar, glorificando o nome do Senhor, porque eu estou diante de uma igreja viva, amém? Eu quero preparar o seu coração, para que nós possamos orar a partir de hoje, para que Deus libere uma boa notícia na sua vida, no nome de Jesus. Talvez você já até tenha visto eu ministrando essa palavra, mas ela nunca fez tão sentido na sua vida, como ela vai fazer a partir do dia de hoje, em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que as más notícias, elas apodrecem os ossos. Você pode ler comigo? As más notícias, elas apodrecem os ossos. Agora, o que fala lá em Jeremias 49, quando a má notícia chega na vida de uma pessoa? Acerca de Damasco, Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram, estão desencorajadas, perturbadas, como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a dor de uma mulher em trabalho de parto. Segura aí, por favor. Olha só, em Provérbios 17, 22, fala que as más notícias, ela apodrecem os ossos. E aqui em Jeremias, ela já fala o que a má notícia faz com a pessoa quando ela chega. Ela manda um recado: para de fazer tudo o que você está fazendo, para de sonhar, para de se cuidar, para de trabalhar. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que a má notícia, ela tem poder de apodrecer os ossos. Nós somos formados por uma estrutura que dentro de nós tem pele, tem nervos, tem carne, tem órgãos e tem a nossa estrutura óssea, que é aquela que nos mantém de pé. Você não tem como a gente imaginar a pele em pé sozinha, ela é muito maleável, os órgãos, os nervos, não, mas uma estrutura óssea, ela sustenta tudo aquilo que nós carregamos, que nos traz a vida. Então, fazendo esse paralelo para o espiritual, quando a Bíblia fala que a má notícia, ela apodrece os ossos, ela diz que ela tira a sua força, ela te derruba, ela tira a sua estrutura. E eu gosto de dar sempre esse exemplo que nem a morte consegue decompor os ossos. Quando
faz uma insumação de um cadáver, ali pode ser 20 anos, 30 anos, 50 anos, milhares de anos, né? Como a gente fez agora uma viagem para Israel, ali no Museu do Egito. As múmias, elas têm a estrutura óssea delas. Ela perde tudo, perde os órgãos, perde a pele, perde os nervos, mas a estrutura óssea, ela está ali. Agora, nem a morte, ela tem poder de acabar com a estrutura óssea. Mas a Bíblia diz que a má notícia, ela apodrece os ossos. Ela arranca a força, ela arranca a estrutura da pessoa. Se tiver algum psicólogo aqui, vai entender o que eu estou falando. Ninguém adoece emocionalmente com uma depressão de um dia para o outro. A pessoa recebe uma má notícia, seja ela qual for, de uma enfermidade, ou de um luto, de uma perda de um bem, ou até mesmo de uma empresa, enfim, uma má notícia, a pessoa, ela recebe aquilo, ela começa a alimentar uma dor. Assim como Jeremias falou, muda aquele banner para mim, olha como é que ela vai se alimentando. Ela vai se alimentando de medo, de pânico, de pavor. Quanto mais ela olha para a má notícia, mais a má notícia vai dominando a vida dela. Ela vai ficando com angústia, dores como dores de parto. Essa dores como dores de parto são as doenças psicossomáticas. É aquelas pessoas que sentem dor sem estar doente. Cada dia ela está com a dor numa parte do corpo dela, mas a dor é porque a dor, ela é emocional. Fraqueza, tremor, incredulidade, apodrece os ossos, tristeza, ansiedade, raiva. Quanto mais a pessoa, ela olha para a má notícia, ela vai aumentando o gráfico dela de depressão, de ansiedade, e ela vai ficando dominada por essa emoção chamada má notícia, que apodrece e joga essa pessoa no chão. Mas eu não estou aqui como pregadora da má notícia, porque Deus me fez como pregadora da boa notícia, porque somente a boa notícia, ela tem poder de destruir a força da má notícia. Eu acho que você não entendeu ainda não. Você também, assim como diz em Isaías 61, você foi levantado por Deus para ser um pregador das boas notícias. Porque somente uma boa notícia, ela tem poder para destruir a má notícia. Assenta no seu lugar, e assim Deus vai fazer na sua vida no mês de junho. A Bíblia, ela relata vários homens, várias mulheres de Deus, que receberam más notícias, e elas ficaram apodrecidas. Elas ficaram doentes, elas ficaram depressivas, elas perderam a sua força. Eu quero trazer para você a revelação de uma pessoa, para você entender que às vezes a gente pensa assim, mas eu sou assim, isso não vai acontecer comigo, ou então não é possível que isso vai acontecer. Mas olha, eu quero dizer que pessoas da Bíblia, que Deus nos deu como exemplo, para dizer para mim e para você que você vai dar conta. Você vai receber uma boa notícia que vai destruir a força dessa má notícia. Talvez você também entrou aqui depressivo, com os ossos apodrecidos por causa de uma má notícia. No livro de Lucas vai falar da vida de uma mulher chamada Isabel. Como é que era o nome dela? Isabel, esposa de João Batista, que recebe esposa de Zacarias. Vou beber até uma água aqui agora. Isabel, esposa de Zacarias, que recebe a visita do anjo. Zacarias estava com 100 anos e Isabel estava com 90 anos, assim como Abraão e Sara. E o anjo, ele fala, você vai ficar grávida. Daqui um ano eu vou voltar e vou ver o menino. Agora, 90 anos recebendo uma profecia dessa. Para ela já estava morta, né? Não tinha mais como ter filhos, mas Deus cumpre a palavra que Ele libera sobre a vida dela e ela fica grávida. E no livro de Lucas, a Bíblia vai dizer que ela estava já com 6 meses de gravidez. Quantos meses? E a criança não mexia no seu ventre. Se a criança não mexia, a criança estava... Se a criança não mexia, ela estava...
Eu imagino aquela má notícia chegando no coração de Isabel. Toda hora um chegava e dizia: olha, se a criança não mexe, ela está morta. Olha, se a criança não está em movimento, ela não tem vida. Aquilo, ela começa a ficar angustiada, preocupada, desesperada, apodrecida nos seus ossos, depressão profunda, porque era uma promessa que Deus tinha entregado para ela. E agora aquela promessa, humanamente falando, não tinha vida, porque não mexia. Aquela má notícia leva a Isabel a uma profunda depressão. E olha que quem cumpriu a promessa foi o próprio Deus. Eu não sei se você ainda entendeu, mas eu quero dizer para você que tem pessoas dizendo para você que seus sonhos estão mortos. Tem pessoas dizendo que o seu casamento já está morto. Tem pessoas dizendo que o seu filho já está morto nas drogas. Mas eu estou aqui para te dizer, a boa notícia de hoje é que a boca de Deus vai liberar algo sobre a sua vida hoje. A boa notícia, ela tem poder de destruir a má notícia. Assenta, por favor, no seu lugar. E quem fica sabendo que Isabel está numa profunda depressão? Maria. Maria estava grávida de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ela estava grávida de Jesus e ela fica sabendo que Isabel, que era sua prima, estava com o neném, possivelmente morto dentro da sua barriga. E ela estava em uma profunda depressão. E a Bíblia diz que Maria, ela vai em direção à casa de Isabel, subindo as colinas de Judá, e indo para a casa de Isabel, levar para ela uma boa notícia, porque Maria também sabia que somente uma boa notícia tem poder de destruir a má notícia. E a Bíblia diz que ela vai indo para a casa de Isabel, e quando ela vista a casa de Isabel, eu creio que Isabel estava ali na varanda. A Bíblia diz que ali debaixo, ela olha a casa de Isabel e ela dá uma saudação milagrosa. Lá de baixo ela grita: Isabel, Shalom Adonai. Aquela boa notícia, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus entra dentro de Isabel, e a criança que estava dentro do seu ventre começa a mexer. A boa notícia, ela destrói o poder da má notícia. Aleluia. Agora deixa eu destrinchar para você. Quando Maria, lá de baixo, grita a saudação milagrosa, talvez você interpreta só shalom como paz, né? Tem igrejas que as pessoas se cumprimentam assim, paz, shalom, né? Que é paz. Mas quando ela declara Shalom Adonai, ela está dizendo shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ei, Isabel, na sua vida nada está quebrado, nada está faltando, nada está fora do lugar. E tem mais, quando na tradução diz Shalom Adonai, a junção dessas duas palavras, ela está dizendo: Isabel, na sua vida vai ter paz. Eu posso ouvir um amém? Porque eu estou profetizando para você. Isabel, na sua vida vai ter prosperidade. Isabel, na sua vida vai ter bem-estar. Isabel, na sua vida, na sua casa vai ter vida. Isabel, na sua casa vai ter segurança. Isabel, na sua vida, na sua casa e na sua família vai ter integridade física. Isabel, na sua vida vai ter saúde. Isabel, na sua vida vai ter alegria. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Fala para o seu irmão: na sua vida, meu irmão, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aquela boa notícia, ela destruiu a má notícia, ela destruiu o poder da má notícia na vida de Isabel. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, coloca a mão no seu ventre espiritual. Hoje eu estou pregando sobre Isabel. Como eu disse, muitas pessoas estão aqui nessa manhã que estavam como Isabel naquele dia, apodrecida,
entristecida por causa de uma má notícia, a boca de alguém que amaldiçoou um sonho seu que está morto. Mas eu estou aqui como profetisa do Senhor para dizer como Maria disse para Isabel: Shalom Adonai. Coloca a mão no seu ventre e grita bem alto assim: mexeu! Porque quando Maria, ela declara essa saudação milagrosa na vida de Isabel, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre a vida de Isabel e fez a criança mexer. E eu quero profetizar na sua vida, Isaías 61, que o Espírito de Deus, ele descerá sobre a sua vida e ele vai te encher, te dar poder para pregar as boas notícias. Ah, meu Deus, você não entendeu não. Você não vai só receber boas notícias, mas você vai ser um pregador de boas notícias. Levanta as suas mãos e vai dando glória, vai dando glória, vai dando aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele vai te encher, ele vai te encher, e você vai ser um pregador das boas notícias. A sua boca só vai sair palavra de bênção, a sua boca só vai sair palavra de cura, de vida, de restauração. Deus está derramando sobre você a unção das boas notícias. Oh, aleluia, aleluia. Dá um grito de glória, dá um grito de aleluia. Pelo amor de Deus, dá glória a Deus à igreja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Pai. Estamos te adorando na beleza da sua santidade. Glorificado seja o teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, assenta. Nós vamos fazer um ato profético, vou dizer assim: Shalom Adonai. Você vai levantar e dizer assim: mexeu, em nome de Jesus. Igreja viva, igreja viva. Shalom Adonai. Bata a palma com a boca aberta.